Olá, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje serve para introduzir o grande discurso missionário da parte de Cristo para os seus apóstolos. As passagens seguintes vão se aprofundar em relação às exigências da missão, aquilo que Cristo espera de um verdadeiro apóstolo. E esse discurso de agora, do chamamento dos 12, vamos dizer assim, a chamada dos 12, serve para introduzir esse discurso. Claro que os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo eram em muito maior número, em número muito maior, mas São Mateus colocou os 12 aqui com a intenção de mostrar que eles eram especiais. Cristo dá o poder e a autoridade aos apóstolos, assim que o chama, e essa é uma atitude comum a todos os sinóticos. Os discípulos, os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo recebem poder e autoridade, é importante marcar esse fato. Também em relação ao número de 12, se tem a interpretação de que o número 12 corresponde também às 12 tribos de Israel, e esse número 12 naquela época queria dizer também a restauração do povo de Israel. E aí nós temos em cada apóstolo como que um novo patriarca, um patriarca da nova e eterna aliança, que pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo são colaboradores dessa restauração definitiva do povo de Israel. Nós vemos que, apesar de ele chamar Mateus, apesar de Mateus colocar a narrativa da vocação dos apóstolos em 12, fica implícita a ideia de que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha chamado cada um em particular. Apesar de que em São Mateus só tem a narrativa do chamado e da vocação de 4 apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a chamar por Pedro, porque dentro do colégio apostólico ele exerce a primazia e de fato é quem tem a maior autoridade. E o último a ser chamado é justamente Judas Iscariotes, aquele que traiu a Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma passagem também dessa perícope que às vezes nos causa um certo estranhamento é porque Nosso Senhor Jesus Cristo pede para que não se passe na casa dos gentios. Nós sabemos que a aliança primeira era com os judeus e fazia parte da prática de Jesus colocar os judeus como prioridade, depois os gentios, os samaritanos, enfim. Mas se percebe também ao longo de todo o Evangelho de Mateus essa proximidade de Jesus justamente com os gentios. Então não dá para assinalar assim, ter uma visão exata do que pensava o evangelista em relação a isso.
Por fim, se tem dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para os seus apóstolos para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Então, a mensagem deles, a partir dali, teria que ser igual à de São João Batista, igual à de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguiria-se uma linha de continuidade. Sempre que nós lemos este evangelho, no qual os 12 apóstolos são chamados, fica impossível de não se colocar no lugar de São Pedro, de São Tiago, de São João, e ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo chamando o nosso nome para segui-lo. E de fato isso ocorre todos os dias. Em todas as situações, Cristo nos chama a fazer a sua vontade, a agirmos segundo a sua graça, a vivermos a caridade diante dos irmãos e a proclamarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai e no Espírito Santo. É preciso que tenhamos um coração sensível a esse chamado, porque as vozes barulhentas e ruidosas que o mundo nos oferece, por vezes podem não silenciar, mas fazer com que tenhamos cada vez mais dificuldade para discernir qual é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que refletindo acerca desse chamado, possamos lembrar lá atrás qual foi a ocasião em que nos sentimos implicados com a vontade de Deus, qual foi a ocasião em que tivemos nosso primeiro encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria de antigamente, aquele primeiro amor, pode servir de pontapé, inclusive, para uma conversão nos dias de hoje. Que possamos entender que nós também somos continuadores da missão dos apóstolos, somos esses mensageiros, esses enviados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda a proclamar que o reino de Deus está próximo. Onde se tem um cristão, Cristo se faz presente. E, como dizem alguns teólogos, Cristo é o próprio reino de Deus no meio de nós. Que assim seja.